Em 3 anos de mandato, Joe Biden já doou quase 2 bilhões de dólares, o que dá aí algo em torno de 10 bilhões de reais, a empresas abortistas. Olha que maravilha. Né? Luiz, vamos começar a curtir essa pauta, logo depois seguindo para Forjas e finalizando com o Rafael Santos. O Biden, a união dos democratas com o Planned Parenthood e outras ONGs e instituições abortistas é histórica, né? Isso já começou nos anos 60 e começou como mais uma eugenia, né? Porque os bebês que eram mais assassinados no ventre eram de mães negras, né? Então a gente já percebe aí desse jeito aquela tendência eugenista e nacional socialista da esquerda em qualquer lugar do mundo, né? Nacional socialista, aquilo que acontecia na Alemanha nos anos 30, né? A gente pode ver muitos paralelos. Por exemplo, na Alemanha dos anos 30, judeu não era considerado um ser humano, né? Hoje a esquerda em geral tem esse discurso de que o que está no ventre da mãe é só um amontoado de células, ou seja, não é um ser humano, né? Não pode ser considerado um ser humano. Assim como os escravos não eram considerados seres humanos no século XVIII, XIX, etc. Então, o que a gente vê é uma tentativa de desumanização de um grupo de seres humanos. E o que a gente nota, né, é que essa tentativa de desumanização de um grupo de seres humanos vem sempre do Estado, vem sempre das autoridades, né? Isso é muito curioso. Então, que sirva de aviso para que a gente não dê tanto poder para o Estado, para que a sociedade aprenda a não dar esse cheque em branco para o Estado para decidir coisas tão delicadas quanto a vida, seja de um judeu, seja de um negro, seja de um bebê. Né? O que a gente vê nesse caso, além da eugenia, né, é tipo uma tentativa também da esquerda dela controlar todo e qualquer aspecto do cidadão. Né? Desde a Roma antiga, que aliás inspirou a União Soviética, inspirou a Alemanha nacional-socialista e inspira a esquerda de hoje, né? O Estado ele tem essa tara, esse fetiche em controlar os aspectos mais íntimos do ser humano. Então, o Estado ele quer agora, a gente vê isso claramente, né? Ele quer decidir quem pode entrar no banheiro com você, ele quer decidir com quem você pode transar, né? Porque já está vindo um discurso da extrema esquerda e também da imprensa, né? Muito apoiado pela imprensa, por exemplo, que se você não transar com uma pessoa trans, você é transfóbico. Né? Se você não transar com um homossexual, você é um homofóbico. Né? Quer dizer, hoje não basta mais você ter respeito. Hoje você precisa ter excitação na presença dessas pessoas, dessas minorias. Então, a esquerda em si, ela sempre teve essa tara em controlar os aspectos mais privados da vida humana. E isso aí não, é parte dessa tradição. Né? Os democratas sempre fazendo disso. O Biden provavelmente também está desesperado, porque ele está vendo o Trump chegando como um furacão, né? A história do Trump, da volta dele, do retorno dele, é uma coisa raríssima na política, né? E, assim, o Biden já é dado como carta fora do baralho, todas as pesquisas já apontam que o Trump será eleito, né? Então, eles estão num desespero. Desde aquela coisa do Texas, né, da abertura das fronteiras no Texas, talvez para trazer mais novos eleitores para o Trump, né? Passando por todas as guerras em que o Trump está se metendo, novos eleitores para o Biden, passando também por todas essas guerras em que o Biden está se metendo, né? A gente vê ele provocando a Rússia, ele se metendo com o Iêmen, se metendo com vários outros conflitos no mundo. Isso daí, por um lado, pode ser um tiro no pé, porque a gente está vendo muitos do público do próprio Biden, né, os esquerdistas, revoltados com a ajuda que o Biden está dando para Israel nos conflitos lá em Gaza. Né? Então, ele está perdendo o apoio do próprio público dele, esquerdista, por causa desse conflito em Israel. Então, é natural que a gente veja o Biden
tentando agir desesperadamente com mais força em outras pautas importantes para a esquerda, como, por exemplo, o aborto. Mas é o que a gente fala, né? A esquerda ela busca a desumanização disso, ela busca virar tudo de ponta cabeça, né? O que é mais valioso para a humanidade, normalmente, é a vida, né? E o que é mais valioso ainda, qual é a vida mais valiosa, mais preciosa? Geralmente é a vida do bebê, a vida aquela vida que está se formando, que é o futuro, e que é a vida de um ser extremamente dependente dos pais, da mãe, nos primeiros 9 meses, e extremamente indefeso. Então, quando a esquerda ela tenta institucionalizar, ela tenta oficializar o sacrifício dessa criatura tão inofensiva e tão indefesa, que é o bebê, ela trabalha no âmago mesmo dos nossos valores, né? Ela começa já a fazer a humanidade achar que é certo você exterminar não só a vida, mas exterminar a vida mais frágil e mais preciosa que existe. Diogo, tá contigo. Além do processo de desumanização, tem um processo que, sei lá, eu vou chamar de descivilização, talvez, é tornar o civil adversário menos civil, com menos direitos, com menos acessos. Isso está associado ao processo de desumanização. O Luiz foi muito feliz de citar o Império Romano. No passado eu dizia que a esquerda tinha criado um novo Império Romano pelo mundo, porque no Império Romano, o cidadão romano, em qualquer lugar do mundo onde ele estivesse, ele tinha mais direitos do que o nativo daquela região, que não fosse romano. E é mais ou menos por aí. Existe uma lei que serve para a esquerda, que é como se interpreta e aplica a lei que deveria ser para todos quando o sujeito é de esquerda. E existe uma lei que é para quando o sujeito não é de esquerda. Quando ele não é da esquerda, e esquerda aqui, veja, eu não digo no aspecto ideológico, não. É só para facilitar a divisão entre como eles atingem. Porque, no momento, as ideologias de esquerda, de alguma forma, interessam aos projetos de poder que utilizam essa estrutura, mas não que eles trabalhem necessariamente por ideologias. É que a destruição da sociedade faz parte do processo. Mas, veja, pegue, por exemplo, para deixar bem claro o que eu quero dizer, o que acontece hoje, vem desde aquela época. O sujeito assaltava banco durante o regime militar. Ele cometia um crime político. Não era assalto a banco, era um crime político. Se ele cometesse um assassinato, era um crime político. Qual a diferença entre o sujeito que assalta um banco para alimentar o partido e o sujeito que assalta um banco para comprar uma Ferrari? Os dois assaltaram um banco, os dois assassinaram. A motivação nesse sentido não faz a menor diferença, mas fazia. Muitos desses que praticavam terrorismo no Brasil hoje recebem salários do governo como se vítimas fossem. Como é que isso é possível? É um processo de descivilização. Isso vem acontecendo. No Brasil, quem é o judeu brasileiro? É o bolsonarista. Há uma tentativa de construção, fazendo uma analogia com a década de 30, que vai nesse sentido. Os direitos civis para os bolsonaristas são menos direitos civis. Não tem direito à ampla defesa, não precisa provar culpa, não há individualização da culpa, sem provas denuncio e tudo bem, sem provas também condeno, e assim vai. Por quê? Porque os mesmos direitos resguardados para a GEDEL e 52 milhões não existem para a Dona Maria e sua única plaquinha. É um exemplo muito claro. Você tem o caso dos black blocs, que arrebentam tudo. E tudo bem. Então, há uma segregação do ponto de vista social e há essa tentativa no mundo inteiro. O que isso tem a ver com essa pauta aí do aborto, né? Tem a ver com a agenda que o Luiz colocou muito bem. É uma agenda de múltiplos fatores. Agora, para essas especificamente, agenda woke e tudo mais, era muito previsível que isso duraria muito pouco tempo. O que é intolerável dura enquanto há tolerância. Esse é o ponto. Em algum momento, chegaríamos a um cenário insustentável. E chegamos. Esse é o ponto. A esmagadora maioria das pessoas não pretendem viver como trans, como bem colocou o Luiz. Então, no momento em que você intensifica a repressão a tudo aquilo que não faz parte da sua agenda, todo esse volume, que é muito maior, reage. E é isso que está acontecendo. Agora, se você tem apenas reação cultural, é um caso. Agora, se você tem reação cultural, reação econômica, reação produtiva, e elas se conectam, é o que está acontecendo no mundo. Por isso era previsível o isolamento do Biden no núcleo dos próprios democratas. Veja, o próprio Partido Democrata hoje isola o Biden. E eu falo sobre o Biden, não o indivíduo, mas o pequeno grupo que ele representa. E essa agenda woke está desabando nos Estados Unidos. É piada. Até democratas, até pessoas da esquerda tiram sarro de várias das máximas
dessa agenda woke, que envolve, inclusive, questões como a abortista. Esse tipo de investimento que ele faz, além da questão de agenda ideológica e etc., claro que retroalimenta. A gente sabe que ONGs e companhia são, na verdade, um banco simbionte dessa tentativa de hegemonia de governo global. Porque eles conseguem operar financeiramente com tranquilidade, com pouca visibilidade, entrelaçados com sistemas políticos, com capilaridade em vários países. Então, é uma forma relativamente inteligente de circular recursos e retroalimentar sistemas políticos sem dar visibilidade a este processo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, fez o investimento, seja lá qual for o retorno que ele esperava, não vai conseguir. A onda de revoltas na Europa e nos Estados Unidos é justamente o símbolo claro da conexão entre os problemas econômicos, produtivos e sociais que esta agenda cultural associada trouxe. Acho que é um dinheiro que, para ele, foi perdido. Aliás, o crescimento de Donald Trump, que eles não conseguem controlar, algo que também era previsível, é resultado justamente do insucesso desta agenda exagerada, que precisava de muita credibilidade da mídia e das organizações supranacionais para ter alguma chance de prosperar. Perderam a unidade no bloco, perderam a credibilidade da desmídia, não tem. Estão perdendo o efeito das organizações supranacionais e, com todo este contexto, o investimento dessa natureza vira o dinheiro no ralo. Acho que é por aí. Rafael, dado o recado, está contigo o comentário. Vocês lembram que eu estava assistindo a entrevista que a Lili fez com o Oscar, que está trabalhando ali com a questão da invasão híbrida aqui, que é dos imigrantes ilegais, e ele citou que a possibilidade desses imigrantes ilegais entrarem nos Estados Unidos de forma ilegal possibilita a abertura de ONGs, de um sistema muito bem organizado para que isso continue funcionando. E o governo, pela aquela narrativa de direitos humanos, justiça social, derrama dinheiro público em cima dessas ONGs que ajudam os ilegais a virem para os Estados Unidos, ou para a Espanha, ou por aí vai. Né? Isso aí, na verdade, é um sistema. Né? Para a gente entender, como bem o Luiz falou sobre o eugenismo, quando a Margaret Sanger eu estou falando desse aborto, dessas políticas de abortos mais atuais, né? Quando a Margaret Sanger abriu aquelas clínicas de controle lá na década de 20 do século passado, ela teve um combate ferrenho da sociedade, porque ela instalou essas clínicas ali onde tinham os negros, onde tinham os hispânicos, ali justamente com o intuito de eugenia ou malthusianismo. Como é que tem um ingrediente de cada aí. Depois que ela se juntou com August Forel, que era um eugenista que estava envolvido com as questões de psiquiatria e psicologia e essas coisas de ideologia de gênero que a gente vê hoje, isso não aparece do nada, não. Isso é a cereja do bolo. Isso vem de 150 anos, por aí vai atrás. Mas só que a gente não entende isso. Para o ser humano entender que um bebê é um amontoado de células, é preciso fazer um trabalho de uma lavagem cerebral na pessoa. E aí a gente vê todo o trabalho lá do Freud em companhia, Alfred Adler e os grandes pensadores da psiquiatria e da psicologia, a gente vê eles induzindo a promoção do aborto. Então, quando eu falo aqui, eu até menciono isso no meu livro, quando a gente percebe isso, já é tarde demais. Olha, a gente vê, a maioria dos bebês que morrem, que são abortados, são bebês femininos. São bebês femininos. Olha o que está acontecendo aí. Antigamente era na China, agora é na Índia, em outros países, esses países onde o patriarcado já passou dos limites, não é bem patriarcado, são castas que existem lá. Quando a menina vai nascer, o que acontece? Não, vai ser um prejuízo para a família. Aborta, mata. É isso que acontece. Só que você vê lá os direitos humanos em prol da vida dessas meninas, ninguém vê isso. E aí as pessoas assinam tratados e acordos, esses acordos aí que derramam dinheiro dentro dessas clínicas de aborto, Parenthood. Agora uma crítica aí, lavando roupa suja aí referente à a denominação que eu frequento, o Edward Arred,
que é um dos maiores abortistas dos Estados Unidos, ele é adventista do sétimo dia. Em 1975, o presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista, ele assinou um acordo, igual aquele acordo lá que existe entre os Estados Unidos e a ONU, um acordo para controle populacional. Ah, não, é que a gente tem que organizar, a gente tem que planejar a família, por isso que planejamento familiar, eu quis dizer. Mas, na verdade, o que o presidente da Conferência Geral da Igreja Adventista estava assinando é um acordo de controle populacional. Só que ninguém percebe todas essas políticas assim. E outra, quando a gente entra dentro das organizações que o Diogo fala supranacionais, que o Dr. Zimmermann fala oligarquias internacionais, a gente vê que aquilo ali tem o que tem de espiritualidade, gnosticismo ali puríssimo. Eles querem ter o poder e o conhecimento em cima do ser humano, aquele conhecimento que a serpente quis dar para Eva lá. E aí, não, você é fanático de religioso, é só você ir lá nos manuais e nas atas deles e observar. Tem um francês que eu esqueci o nome dele, agora me fugiu a mente, que escreveu o Imbecil. O professor Olavo de Carvalho sempre recomenda esse livro, que é o Maquiavel Pedagogo. Ele mostra tudo ali, as intenções das organizações internacionais ali. E nisso bota eugenia, malthusianismo e controle da mente, muitas coisas, tudo escrito nas atas da ONU. Algum aí dos professores, desses ideólogos aí, estúpidos que vão por aí defender o aborto, o assassinato de crianças, vocês acham que eles têm o cuidado de ler isso? Muito pelo contrário, na Espanha eu sou combatido, eu fui praticamente expulso de um time de vôlei, que a minha técnica queria promover o feminismo no time de homens, e aí eu tive que entrar duro e falar, ou eu ou ela, eles escolheram ela, né?